Agora há pouco eu falei de tecidos suspensos, né? Ali tem plantas suspensas também. E assim também segue no movimento da câmera, no movimento de acompanhar o artista, né? De me acompanhar com essa minha suspensão na árvore, né? Suspender a cura, abraçar a cura, estar conectado com a terra, estar conectado com a mãe natureza, né? Estar conectado com as minhas raízes, estar conectado com quem eu sou, na verdade. Numa próxima cena aparece aqui, né, o segundo intérprete, o Weber, que foi o mesmo que captou as imagens e fez a edição do vídeo. Nessa cena ele está diferente, ele está num espaço fechado, num espaço mínimo, né, um espaço bem pequeno, e ele faz a execução de ações com predominância dos braços, como se estivesse chamando algo, estivesse se lavando também, né? Gesto de trazer para si, aproximar, né? Ao mesmo tempo, como plano de fundo, nós vemos um signo de representatividade LGBTQIA+, né? Que é essa bandeira colorida, né? Com essas cores. Então aqui fala desse enclausuramento também, desse enclausuramento de estar num lugar fechado, de estar num lugar onde vontades, desejos são reprimidos também, né? De pensar também sobre esse isolamento social. Será se esse isolamento ele acontece só nesse sentido de estarmos nos isolando dentro de casa? Ou será se nós já, com as corpografias das nossas emoções, será se nós já não estávamos isolando emoções, né? Criando essa separatividade dentro de nós, né? Isolando o que precisamos sentir, ocultando as nossas sensações, né? Os nossos sentimentos. Então aqui tem uma força muito grande nessa imagem, que é ações simples sendo executado com um detalhamento de gestos, e também, né, o artista ele segue nesse plano sem olhar para a câmera, e sim envolvido assim na sua busca da sua subjetividade. Em uma das cenas aparece essa gaiola. Interessante observar essa gaiola com esse elemento, né? Porque a gaiola ela está aí, sem pássaro. Então a gaiola, né? Pássaro, ele é um arquétipo de liberdade, de leveza. De repente, a gente prende a leveza do pássaro dentro de uma gaiola. Que aquele pássaro ele cante exclusivamente para a gente, né? E a gente faz o que? Prende o pássaro na gaiola. Agora aí, essa gaiola vazia. Quando ela é colocada nesse plano, com esse detalhe, com a aproximação dessa câmera, né, sugere uma ideia de que pensemos nessa gaiola, né, nesse enclausuramento. Estamos presos, mas estamos livres. Estamos livres mesmo, estamos presos, né? Estamos dentro de casa, mas até que ponto somos livres, né? Até que ponto nós nos expressamos e sentimos bem com as nossas ações que são repetitivas dentro dessa gaiola, né? Dentro dessa nossa casa. Até que ponto, né? Porque um pássaro, ele vai viver aí na gaiola até um dia ele ser solto, ele morrer ou qualquer coisa assim, né? Mas e você? Consegue viver como um pássaro preso numa gaiola? Então, traz esse contraponto aí com essa imagem dessa gaiola num determinado momento do vídeo. Aqui com outros planos, né?
Aqui você vê essa perspectiva com imagens dos tecidos, das sobreposições aqui de outros elementos, lá no fundo daqueles tecidos, como se fosse um portal, eu me balanço naquela rede, né? E ali de uma forma lúdica como uma criança, e depois quando eu saio de lá já estou vestido nesse outro traje colorido, né? Que aí quando eu entro nesse outro espaço, já é me conectando com esse jardim de girassóis, né? Então aqui com a ação final, né? Para encerrar o vídeo, aquele cristal lá no fundo. O cristal é um arquétipo que traz a ideia de purificação. E a mão que vai se aproximar novamente da árvore, que é o arquétipo da cura. Então, no fundo, o que vem dentro dessa subjetividade é um movimento de liberdade, um movimento de expressão, enquanto aparece a cura, né? Mas o tocar na árvore faz pensar sobre o que seja essa cura, né? O que seja essa cura? O que estamos realmente precisando curar, além, né, da pandemia, além do vírus. Aqui eu vou trazer os processos criativos feitos em casa. Por exemplo, a videodança chamada Janela. Janela é feito na parte aqui no quintal, né? Que aqui no quintal tem uma sala, no quintal da minha casa. E a parte de fora dessa sala ainda é cinza, né? Ainda não foi rebocada, já foi rebocada, mas ainda não foi pintada. Mas assim, propositalmente, porque a gente costuma pendurar tecidos, fazer outros efeitos, e também pela questão desse vídeo eu achei que essa atmosfera de coisa inacabada, ela ficaria bom no vídeo, porque no final das contas a nossa vida é sim um processo inacabado, né? É um processo de constante aprendizado. Logo no início eu me coloco, essas imagens foram captadas e editadas por mim desse vídeo, certo? Fui pendurando o celular em pontos estratégicos, usando o tripé algumas vezes, às vezes não, às vezes fui apenas pendurando mesmo, amarrando com fitas, com cordinhas, né? E fui projetando, assim, posicionando os ângulos que eu imaginava que ficariam bons, né? Porque nesse primeiro momento eu não fiquei muito, não quis me prender muito à linguagem em si, né? A teorizar as coisas, mas fui me conectando de uma forma bem intuitiva mesmo e deixar vir aquilo que eu estava sentindo, que eu precisava captar naquele momento. E depois, na hora da edição, eu iria fazer a costura dessa subjetividade, né? Primeiro momento ali, o que eu trago no final das contas com essa ideia de janela é mostrar que a janela é uma possibilidade, né? Que precisamos abrir as janelas, precisamos abrir as possibilidades. Estão fechando-se as portas, estão fechando-se os caminhos, né? Com a pandemia e as oportunidades e tudo. Mas aí nós
já que as portas estão fechando, né? Então vamos aqui abrir as janelas, abrir as possibilidades. Então esse videodança ele vai falar basicamente dessa ideia de brincar com as janelas, as possibilidades, né? As interfaces. Então aqui plano de janela fechada, ali é o eu janela com esse movimento abstrato, né? Esse movimento bem diferente, de pernas para cima numa janela. Depois é a abertura dessa janela, captar a imagem de fora, depois captar a imagem num plano de dentro, né? Aqui você vai ver gestos mais quadrados, reproduzindo essa ideia da geometria da janela, que ela é opaca, ela é seca, ela é reta, né? E eu fui reproduzindo, né, esses movimentos assim. Aqui relacionando o meu corpo com a janela, tentando colocar a iluminação, captar pontos da janela de luz em que o tom da janela ficasse próximo ao tom da minha pele. Eu fui buscando essa coloração na hora da edição do vídeo também, para aproximar essa ideia de que eu e a janela somos um só, né? Eu e as possibilidades. Eu e minha casa somos um só. Agora vamos nos virar, agora vamos nos possibilitar mergulhar em universos desconhecidos e descobrir aí como que nós podemos produzir a arte, né? Fazer a expressão acontecer. Aqui, diferentes planos da janela, eu utilizei o recurso mesmo de iluminação, um spot de luz, um tecido azul, né, para dar essa ideia de luz vazada, né, esfumaçada, e captei essas imagens à noite, deixando o ambiente interno com a luz acesa, né, e também a minha caracterização basicamente assim, o figurino que eu utilizei como a maioria dos figurinos que eu venho usado nessa série de vídeos em casa, são os trajes que geralmente eu uso em casa. Então a maior parte do tempo que eu fico em casa é vestido de cueca mesmo, né? Porque o calor é muito grande e eu me sinto mais à vontade. Eu gosto de me sentir mais à vontade, mais leve para criar, para dançar, né? Para me movimentar. E aqui eu faço uma duplicação, né? Depois eu vou reproduzindo em mais partes a quantidade de janela para trazer aquela imagem lá inicial que eu mostrei dos casarões de São Luís, né? As janelas de São Luís. Então eu quis montar mais ou menos essa ideia, mas com ângulos, com o mesmo ângulo, porém com uma quantidade diferente de janelas, né? Para dar essa ideia crescente, né? Que as janelas elas têm vidas, que elas crescem, né? E eu vou combinando isso com a voz, vou combinando isso com textos que fui criando a partir da janela, sonoridades das janelas também, são várias possibilidades que foram vindo aí nesse vídeo, né? Janelas. Agora eu trago outra parte interessante, que são os processos criativos na cidade isolada. Nesse processo criativo vem o Live Meu Boi. O Live Meu Boi, ele é um vídeo que foi criado de duas partes. A primeira parte eu trago um registro do processo criativo, onde eu vou visitar o João, certo? O João Almeida, que é um artista visual daqui de São Luís, Maranhão, e nós fazemos esse trabalho compartilhado, né? Essa caracterização do boi, ele que faz, né? Ele que faz essa pintura
concebe essa ideia, a pele, né? Porque quando eu pensei em fazer essa performance, foi trazer essa ideia do miolo do boi mesmo, né? De miolo, que é esse brincante do boi, como que eu me coloco debaixo dessa, né? Como que eu me faço ser esse boi, né? Esse homem boi, esse homem touro. Então eu fiz essa troca com o João. E na primeira parte do vídeo eu falo do processo criativo, que uma outra questão bem interessante, que foi um ganho nessa pandemia, foi a capacidade de revisitar os materiais, né, que eu já tinha produzido e trazer um outro formato para eles. E esse é um dos trabalhos, né? Que antes não tinha nome, que eu só fazia o boi mesmo, o miolo do boi na rua do Centro Histórico de São Luís. E aí com a pandemia eu coloquei essa máscara e trouxe em formato de live e eu chamei de Live Meu Boi. Eu usei um QR Code para apresentar, né? Porque essa imagem inicial é um plano que ele é lateralizado, né? Como a imagem foi captada na vertical, usando o celular. Mas na hora da edição, eu preferi manter a imagem captada na vertical, eu resolvi manter na horizontal, que é para dar um movimento diferente para quem assiste. Para quem assiste pode ou virar a cabeça ou movimentar a mão, né? Movimentar o celular, criar um outro movimento diferente, né? Então eu coloquei essa logo, né? Fica em casa comigo, que é uma logo bastante utilizada agora, com esse hashtag bem marcado. Foi bem marcado agora no período da pandemia, que os artistas começaram a fazer lives, né? E as lives do Bumba Meu Boi também, das manifestações culturais, e colocava o QR Code, que era a referência à instituição para doar, fazer doação. Então eu montei mais ou menos como eu vi as lives no YouTube, no Instagram, né? E aqui no QR Code, ao invés de colocar uma conta para depósito, eu coloquei um caminho, né, onde vai levar direto a primeira foto da primeira vez que eu fiz essa performance, certo? Então, esse QR Code vai levar para o registro inicial da performance, onde tudo começou. Como foi a primeira caracterização? As fotos iniciais do processo. Depois sigo esses planos, como eu falei lá no início, naquelas palavras-chave aqui, corpo, cidade, né? Que são essas duas instâncias que se coimplicam. Então o homem touro segue pelas ruas da cidade de São Luís, ali em frente à Igreja da Sé, e então com esse grande tecido azul, que aí eu trabalho na edição, na coloração, com a duplicação de imagens, que dá essa ideia de chifre, que dá essa ideia de mar, porque é utilizado uma música como plano de fundo do Bumba Boi, né? E a música Se Não Existisse o Sol, né? E essa música, ela faz uma referência à natureza, fala da lua, do mar, né? Das estrelas, fala de elementos, né? Fala do homem na natureza, né? Então aqui eu trago também algumas movimentações que são extraídas de partituras de personagens do Bumba Meu Boi e casumbás também. Eu trago essas referências diversas no corpo também, né? Fazendo essa junção entre a cultura popular e a cidade e o corpo também, fazendo esse diálogo, porque o Bumba Meu Boi uma manifestação cultural de aglomeração de pessoas, e de repente esse ano não foi possível acontecer devido
a pandemia, né? Então essa imagem desse boi isolado nessa cidade, ela reflete muito sobre essa condição de isolamento, né? Essa condição de colocar, de como a cultura popular ela foi colocada esse ano nas telas, né? Nesse modelo, nesse enquadramento virtual, onde inclusive os personagens, os brincantes do Bumba Meu Boi, usavam máscara. Por isso eu coloco também a máscara no boi, né? Essa máscara adaptada com santinhos, com esse pano meio cru também, com essa tonalidade cru, dá ainda mais essa ideia de que o boi está mascarado, né? A cultura mascarada também, né? A cultura não está precisando do seu respiro, de respirar, né? De se adaptar, de se permitir, né? Para esse processo de adaptação. E o vídeo também segue assim com as últimas cenas, trazendo a duplicação de imagens, que vai remeter essa ideia do casumbá também, né? E a retirada, porque assim como eu faço a montagem do boi na pele e faço com que as pessoas acompanhem esse processo de confecção, esse processo artesanal, também o processo de desmontagem, onde eu vou retirando com as mãos essa pele, né, e vai dando essa ideia de ferida, de ferimento, né? E aí, assim, mais uma vez remetendo às feridas que estamos passando, as feridas que as mortes estão nos trazendo, né? As feridas que ficam no nosso corpo, na nossa alma, né? As feridas que nos afetam emocionalmente, né? Então, assim como o Bumba Boi renasce, né, todos os anos com a sua pele, a sua indumentária que tem que ser criada, assim também somos nós que precisamos renascer diante de todo esse panorama agora apresentado. Na próxima parte, agora eu trago revisitando as obras, né, que também foi uma possibilidade aí de produção em arte, processo criativo, né, que foi revisitar as obras. Esse, na verdade, tem sido uma novidade para mim. Eu fazia esse processo de revisitar as obras, mas ao vivo mesmo, né? Porque a gente tem um repertório no Núcleo Atmosfera, um repertório variado de obras, então de vez em quando nós remontamos alguns trabalhos, às vezes revisitamos as obras e damos novas releituras, uma vez que novos artistas vão integrar os processos e isso gera algumas transformações nas obras, sem dúvidas, né? Então, para trazer essa parte revisitando as obras, né, eu trouxe algumas memórias da cena, né, e da minha própria vida. Vou trazer uma parte assim de alguns aspectos pessoais, né, porque daí vai ficar mais claro ainda de que qualquer registro que você tem, né, é importante você ir fazendo os seus registros. Às vezes você está num determinado lugar e passa por uma experiência que te marca e aí você faz um pequeno vídeo, né, daquele lugar e de repente aquele vídeo, às vezes você perde, mas às vezes o vídeo fica e futuramente esse vídeo você pode estar revisitando, dando um olhar diferente para ele. Então foi isso que eu fiz. Eu fui registrando vídeos nos últimos 10 anos, eu trabalho muito com vídeos, assim, registrando as minhas danças em ruínas, em outros espaços também. Sempre tive uma preocupação de registrar as performances, os processos criativos, então eu tenho assim uma quantidade muito grande de arquivos, né, todos guardados em HDs.
e nas nuvens também, salvo nas nuvens, né? Então, é interessante tem sido esse processo de revisitar. Então, se você pode revisitar as suas obras coreográficas, os seus trabalhos, aí você pode revisitar os seus vídeos feitos a partir da sua própria experiência de vida, né? E aí você traz uma leitura diferente sobre aquele vídeo, né? Trazendo ele agora para esse novo contexto. Por exemplo, eu fiz em 2013, se eu não me engano, foi ou 2012 ou 2013. Eu fiz um vídeo chamado Um Tango em São Luís, que é basicamente o registro de uma intervenção que eu fiz nas ruas, certo? Onde eu fazia movimentos de tango pelas ruas de São Luís, né? Por que o tango? O tango, além de ser uma dança muito bonita, né? Ela traz um empoderamento e ela também é uma dança da morte, né? Então, se você for olhar pela origem do tango, da dança, você vai ver que tem uma relação ali com a morte também. Ela é sensual também, né? E traz um traço cultural muito forte, né? Então eu trouxe o tango para esse contexto de São Luís com uma ideia de projetar esse corpo soberano, né? Esse corpo empoderado para buscar alguém para dançar, né? Por incrível que pareça, eu fiz essa performance e eu olhava assim nos olhos das pessoas passando em São Luís e muitas das vezes eu dancei com os braços abertos, mas ninguém me aceitou o convite para dançar, né? Então continuei dançando sozinho. Então é interessante isso porque às vezes a gente olha o isolamento social, mas o isolamento só no fato de eu estar em casa, né? De estar assim. Mas esse isolamento, se a gente olhar, ele já acontece em alguns momentos, né? Eu, por exemplo, muitos momentos assim da minha carreira artística, eu me senti isolado, principalmente nos últimos anos, onde eu tive que mergulhar assim num processo de autoconhecimento, onde eu tive que praticamente me isolar para que eu pudesse compreender muitas coisas assim dentro de mim mesmo, né? Então, falando aqui, dando continuidade ao Tango de São Luís, aqui os planos, né, as imagens feitas aqui. Primeiro, o vídeo começa no ônibus, a tentativa de se movimentar num espaço diferente, né? E detalhe, me movimentar sem me segurar nos ferros do ônibus. Me movimentar mesmo dançando o tango, tentando me equilibrar, né? Foi uma forma que eu encontrei de desestabilizar o meu movimento, de colocar esse tango num outro chão, né? Logo ali adiante, você vê ali dentro de um terminal de integração, eu me movimento, dançando, os comentários como, nossa, ele tá ficando louco, ou vai procurar lavar uma louça, ou vagabundo, esse tipo de coisa é muito comum se ouvir no momento que a gente está passando, né, com um trabalho desse na rua. E às vezes as pessoas param e simplesmente observam. Elas não entendem o que está acontecendo, mas também não julgam.